Quando a noite chega, o mundo desacelera. O trânsito diminui. As vozes se calam. As luzes se apagam. E é nesse exato momento, quando tudo lá fora parece finalmente descansar, que algo aqui dentro desperta. A mente, antes abafada pelo barulho do dia, começa a falar. Ela fala de tudo o que você não teve tempo de pensar. Fala daquela conversa que ficou atravessada, do arrependimento que ainda pesa, das tarefas que você deixou para amanhã e das que talvez nunca consiga concluir. Fala das promessas que você fez a si mesmo e não cumpriu, das palavras que guardou, das que disse e gostaria de apagar. E quanto mais tenta calar, mais alto ela fala. É como se o silêncio da noite amplificasse o som do que você sente. Você fecha os olhos, mas o pensamento continua em pé, e mesmo com o corpo deitado, algo dentro de você permanece acordado, inquieto, insistindo em existir. Talvez porque a mente, quando finalmente encontra espaço, não quer desperdiçar a chance de ser ouvida. E é por isso que o descanso parece distante, porque antes de dormir, você precisa, primeiro, ouvir o que o silêncio tenta te contar. O cérebro é uma máquina antiga que ainda vive no passado. Ele foi criado para te manter vivo, não para te deixar em paz. Quando sente qualquer ameaça, real ou imaginária, ele acende luzes, dispara alarmes e mantém você acordado. É por isso que, quando a cabeça começa a pensar demais antes de dormir, o cérebro não entende que é apenas preocupação. Ele acha que é perigo. Ele não sabe distinguir um leão na floresta de um prazo que vence amanhã. Então, libera adrenalina, aumenta os batimentos, enche a mente de cenários possíveis. Tudo isso para te proteger de algo que só existe na tua imaginação. O cérebro é um guardião que nunca aprendeu a baixar a espada. Ele acredita que, se relaxar, você corre risco, mas essa vigilância constante te cansa, te consome, te tira do presente. Às vezes, não é que você tenha muitos problemas, é só que seu sistema de defesa ainda não entendeu que o perigo acabou. Cérebro precisa de um comando novo, um sinal de que você está seguro. Algo simples, como uma respiração profunda, um pensamento gentil, um lembrete suave. Está tudo bem, eu posso descansar agora, porque no fim, descansar não é desligar a mente, é ensinar o corpo a confiar de novo. Durante o dia, quase não há silêncio. O som das notificações, a pressa das ruas, o peso das metas, tudo isso cobre o som da tua mente. Ela tenta falar, mas é abafada pelo movimento. Você empilha tarefas, disfarça emoções com produtividade, troca pausa por urgência. Parece que se mantiver a cabeça ocupada, não vai precisar sentir. Mas a mente não esquece o que o corpo finge não saber. Quando a noite chega e o mundo desacelera, ela aproveita o espaço que sobrou e começa a falar tudo de uma vez. O medo de decepcionar, a culpa de não dar conta, a tristeza que você não nomeia, cada lembrança é um pedido de atenção. Cada pensamento insistente é uma emoção pedindo escuta. O silêncio parece barulhento porque está cheio de tudo que você evitou sentir. A mente não grita para castigar, grita para existir. E quanto mais você tenta empurrar o que sente, mais força isso ganha dentro de você. Talvez o que falte não seja sono, mas acolhimento. Antes de dormir, respira fundo e diz: eu te ouço. Pode falar devagar. Dormir, que deveria ser um ato natural, virou mais uma cobrança. Você deita e antes mesmo de fechar os olhos, já sente o peso da obrigação. Preciso descansar.
Amanhã tenho tanto para fazer. O corpo quer parar, mas a mente transforma até o descanso em tarefa. Ela começa a revisar o dia, a listar o que ficou pendente, a imaginar o que pode dar errado. O travesseiro vira uma planilha mental. O cansaço cresce, mas o sono se afasta, porque é impossível adormecer quando existe culpa até por descansar. A gente aprendeu a medir valor por produtividade e, de repente, dormir parece um luxo. Mas o corpo não é máquina, menos ele é abrigo. E todo abrigo precisa de cuidado, precisa de tempo para se recompor. Às vezes, o que te esgota não é o que faz durante o dia, e sim a guerra interna entre o que sente e o que exige de si. O sono não vem quando é cobrado. Ele chega quando entende que está seguro. Então, antes de dormir, repete baixinho: agora eu não preciso render nada, só existir. A mente fala porque quer ser escutada. Ela não quer te enlouquecer, quer ser compreendida. Durante o dia, você a ignora, substitui emoções por prazos, sentimentos por tarefas e chama isso de controle. Mas quando a noite chega e o barulho do mundo se cala, ela aproveita o único momento em que pode existir inteira e fala do medo que você escondeu por vergonha, da raiva que fingiu não sentir, do amor que não soube demonstrar. Cada pensamento que surge é uma tentativa de aliviar o peso do que foi reprimido. Só que, quando você responde com impaciência, agora não, preciso dormir, ela entende como rejeição e fala ainda mais alto. A mente que não é ouvida de dia grita à noite. Escutá-la não significa concordar com tudo o que diz. Significa reconhecer que existe algo dentro de você pedindo acolhimento. E às vezes, o simples ato de respirar e admitir está tudo bem, eu te ouço, já é o começo do silêncio que ela procura. Dormir é, antes de tudo, um ato de confiança. É fechar os olhos e aceitar que o mundo pode continuar sem o seu controle por algumas horas. É acreditar que, mesmo se você parar, a vida não vai desmoronar. Mas para quem vive em alerta, isso é quase impossível. A mente acostumada a prever o pior não sabe entregar o volante. Ela acredita que, se não pensar em tudo, algo ruim vai acontecer. Então, revisa, repete, reanalisa, enquanto o corpo tenta desligar. A cabeça continua funcionando como um vigia cansado. Talvez o maior desafio não seja dormir, e sim confiar. Confiar que o amanhã pode esperar, que algumas coisas se resolvem sozinhas, que você não precisa consertar o mundo antes de descansar. O sono não é um prêmio por produtividade, é uma necessidade biológica, um direito. E permitir-se dormir é dizer à própria mente: hoje eu não preciso salvar ninguém, nem a mim. Quando você acredita nisso, o corpo entende o recado e, pela primeira vez em dias, relaxa. Hoje, antes de fechar os olhos, não tente expulsar os pensamentos. Não brigue com eles. Respira fundo. Sente o ar entrando e saindo. Sente o peso do corpo na cama. Percebe os pés, as pernas, o peito. Deixa que a atenção passe por cada região, sem pressa, como quem percorre um jardim conhecido. Imagine que cada pensamento é uma nuvem no céu da sua mente. Elas aparecem, tomam forma, trazem cor, se movem. Observe sem agarrar. Observe sem empurrar. Veja-as passarem, permanecer. Observar é diferente de alimentar. Ao notar um pensamento, diz baixinho: eu vejo você. Não precisa consertar nada. Não precisa decidir agora. Só acolher o que surge com ternura, como se falasse com uma parte de si
que está cansada. A calma não chega de repente. Ela vem em pequenos gestos: desligar a tela, fechar a janela das redes, escolher uma respiração lenta. Vem em repetir uma frase que te acalme. Estou seguro, posso descansar, amanhã eu vejo depois. Frases simples que fazem o corpo ouvir que está tudo bem. Talvez o sono não apareça hoje de imediato. E tudo bem. Às vezes, o ato de deitar e se permitir ser humano já é vitória. Às vezes a cura começa na tentativa em se dar permissão para falhar, para sentir, para não resolver tudo agora antes de dormir. Oferece um abraço gentil a você mesmo. Agradece ao seu corpo por ter chegado até aqui. Sussurra um obrigado pela resistência, pela tentativa. E então, sem pressa, deixa que as nuvens continuem o caminho. Boa noite. Que a sua mente encontre, aos poucos, um pouco de silêncio, não para calar, mas para aprender a descansar.